Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para as próximas discussões nossas a respeito da história do direito brasileiro e o tema da nossa aula de hoje é Era Vargas. A gente vai falar sobre as transformações que Getúlio Vargas trouxe num primeiro momento da sua presidência do Brasil, que durou de 1930 a 1945. Bom, vamos a elas. Quando a gente pensa sobre a Era Vargas, na aula passada eu discuti com vocês como que se deu toda a República Velha até chegarmos ao governo de Washington Luiz. E é a partir desse período que eu quero começar a aula de hoje. No final do governo de Washington Luiz, em 1929, a gente tinha um contexto voltado para a crise da Bolsa de Nova York, que acabou abalando todo mundo e fez com que o café, que já estava depreciado nas relações sociais e nas relações econômicas brasileiras, não conseguisse obter os empréstimos que eram corriqueiros, que a gente viu que vários presidentes do Brasil já tinham feito na tentativa de agradar a elite cafeeira e necessariamente também reafirmar o poderio do café e o papel do café dentro da economia brasileira. A gente tinha nesse período o final da política do café com leite, que já discutimos que existe uma divergência entre os historiadores se realmente houve uma determinação formal dessa política. Mas o que era fato era que até então o poder estava se alternando, na maioria das vezes, entre Minas e São Paulo. Assim como os outros presidentes, Washington Luiz também tem a intenção de, ao final do seu mandato, em 1929, pensar quem ele colocaria como seu sucessor, quem ele apontaria para ser o seu sucessor. Ele deveria ter apoiado um mineiro, mas mesmo assim ele resolve que vai apoiar um candidato de São Paulo. Por causa disso, a elite de Minas, que estava muito chateada com o desrespeito a essa prática política, acaba se voltando contra Washington Luiz, querendo lançar um candidato. E eles fazem uma aliança com o ministro da Fazenda, Getúlio Vargas, que era ministro da Fazenda de Washington Luiz, para lançá-lo como candidato. Então a eleição ela tinha dois candidatos. De um lado, Getúlio Vargas, apoiado pelos mineiros e que era ministro da Fazenda de Washington Luiz, mas que não tinha o apoio de Washington Luiz, e de outro, Júlio Prestes, que acabou ganhando as eleições. Naquele momento, não existia mais a ilusão de que as eleições poderiam ser honestas, até porque a gente já viu como que as leis determinavam algo que era completamente desrespeitado. Até então, a gente percebe que na história do Brasil, todos os presidentes usaram de subterfúgios, especialmente do instrumento da declaração do estado de sítio, para suspender direitos fundamentais e agir de forma autoritária. Por causa disso, Getúlio tinha perdido e estava aceitando a derrota. Mas aí, um amigo seu, que chamava João Pessoa, e que era apoiador da sua atuação política, morreu, foi assassinado. E ele entendeu naquele momento, apesar de não ser verdade, porque o assassinato depois ficou comprovado que era por motivos pessoais, inimigos pessoais de João Pessoa, mas por esse motivo, Vargas achou que era uma armação de Washington Luiz e resolve se unir, então, com a elite de Minas Gerais, com a elite do Rio Grande do Sul, com os tenentes que não gostavam de Washington Luiz, para fazer o que se chama de aliança liberal e estabelecer uma deposição a Washington Luiz. E assim foi feito. Washington Luiz foi deposto, essa foto aí tem uma história interessante, porque Washington Luiz não queria sair do Palácio Guanabara. Ele disse que não ia sair, que ele só sairia de lá morto. Ele estava pronto, inclusive, para se matar.
E aí o cardeal do Rio de Janeiro consegue convencê-lo a sair, desde que não haja, e aí ele fala, olha, eu saio, tudo bem, mas desde que não haja registros da imprensa da minha saída. A única foto que tem é essa aí, que foi tirada por um então jovem Roberto Marinho, que foi lá e fotografou esse momento, e essa foto ficou como uma foto histórica, porque não tem outra, porque a imprensa foi abafada justamente por uma combinação que o cardeal fez com Washington Luiz, de que ele seria deposto sem registros, e aí ele acaba saindo. Olha lá, esse de chapéu dentro do carro é o Washington Luiz e do lado dele o cardeal do Rio de Janeiro. Nesse momento, assim que o Washington Luiz é deposto, o contexto mundial era um contexto de guerra, era um contexto de dificuldades econômicas que já advinham desde o momento da Primeira Guerra Mundial. E Getúlio Vargas, ele começa o seu governo em 1930, e a gente tinha um contexto em que na Itália a gente tinha o fascismo, na Alemanha o nazismo crescendo o pensamento nazista, na União Soviética o stalinismo, e no Brasil a gente tinha Getúlio Vargas. A economia brasileira ela era voltada para a área agrícola, como a gente já disse, apesar da crise do café, ainda era o elemento mais negociado pelo Brasil. Mas nesse momento começa a se ter um início da industrialização brasileira. E diante desse início da industrialização e da exploração dessa industrialização e da falta de direitos para os operários, que a gente já mencionou também, o operariado lutava por uma vida melhor. Assim como também as mulheres lutavam por igualdade de direitos, com os movimentos que vinham lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, e no Brasil também as mulheres lutavam, inclusive com o movimento das sufragistas. Esse filme é uma boa indicação. As sufragistas, assistam, muito bacana. Mas as mulheres lutavam para ter os mesmos direitos que os homens, e inclusive o direito de participação política, porque a mulher não votava, né? Não tinha possibilidade de participar politicamente. Nesse contexto social e cultural, o Brasil vai ter a consolidação do samba como a música oficial brasileira. E Getúlio inicialmente não gostava tanto do samba, mas ele passou a entender a importância do samba para a cultura brasileira, para o povo brasileiro, e não quis ficar de fora. Então ele até encomendou alguns sambas para poder participar dessa relação cultural. A eleição que ele participou não foi ele que ganhou, né? Que foi em 1929, e aí a gente tinha Júlio Prestes como candidato indicado por Washington Luiz e Getúlio Vargas apoiado pela elite mineira do Rio Grande do Sul e pelos militares. Apesar de Getúlio não ter ganhado, a gente tem a deposição de Washington Luiz, que é expulso, a gente viu a foto, e depois dessa expulsão, tivemos 10 dias de governo de uma junta governista provisória, que fez esse governo e reestruturou a entrada do novo presidente. No dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume como presidente do Brasil. E a primeira coisa que ele faz, já que ele já tinha entrado sem ser o que tinha ganhado a eleição, ele não estava preocupado muito com legalidade, a primeira coisa que ele faz, e aí eu já até adianto para vocês que eu vou trabalhar cada ano do governo de Getúlio Vargas falando sobre os seus principais feitos e os principais acontecimentos, para vocês terem uma visão geral, já que essa aula de Getúlio Vargas a gente poderia ficar estudando muito tempo, né? Mas no primeiro ano de governo, a primeira coisa que ele faz quando entra, em 1930, foi trocar os poderes. O que ele resolveu? Como ele era muito autoritário, ele resolveu trocar os presidentes das províncias. Antes a gente viu que assim que o federalismo brasileiro começa e a gente passa a ter as províncias autônomas,
os que são hoje governadores passam a ser chamados presidentes de províncias. E Getúlio Vargas, ao invés de ter que contar com aquela possibilidade dos coronéis ajudarem a eleger, o que ele faz? Com autoritarismo, ele pega todos os presidentes das províncias e troca todos. Seria a mesma coisa de um presidente entrar sem ser eleito e trocar todos os governadores, para colocar só governadores que fossem do seu agrado. E nesse momento ele fala assim, chega também de chamar eles de presidentes de províncias. Presidente sou só eu. Eu vou chamar eles agora de interventores. Mas eles realizavam essa atuação análoga ao que a gente entende de governador hoje, e por isso eu estou explicando para vocês assim. O único governador que ele não trocou foi o governador de Minas Gerais, que já apoiava ele. Então, ele deixou assim. Além disso, como ele foi apoiado pelos militares, ele anistiou todos os tenentes que tinham sofrido punição por causa do movimento do tenentismo, né? E criou alguns ministérios para poder organizar a atuação dele. Essas foram as primeiras façanhas do primeiro ano de governo de Getúlio Vargas, que já trouxe mudanças fundamentais e que deixou mais escancarada ainda a não vontade do presidente Getúlio Vargas de aceitar a limitação do seu exercício de poder. Ele já entra como um ditador que não foi eleito, que não tem compromisso de obediência com a Constituição, mas também não sei se os outros tiveram, né, pelo que a gente viu, não. Mas Getúlio entra mais forte ainda. Em 1931, segundo ano que ele estava no governo, ele acaba resolvendo que vai ajudar a elite cafeicultora. E o café estava muito desvalorizado. Então, o que ele faz? Ele queima 72 milhões de sacas de café para ajudar a elite do café. Porque quando ele queima todo esse valor em café, ele vai fazer com que a diminuição da oferta de café no mercado aumente o preço. E aí, assim, ele busca uma conciliação, né, com a elite cafeeira. Ele era um cara que, apesar de muito autoritário, ele tentava, ao mesmo tempo, conciliar a força com o populismo e com a aceitação dele. Então, ele ajuda a elite do café fazendo essa queima do café. No próximo ano, ele resolve, então, que já que a ordem está muito nacionalista, e aí ele pensa assim, eu vou fazer uma mudança na Constituição. Mas ele estava enrolando. E aí o que acontece é que o pessoal de São Paulo, que não estava feliz e não apoiava Getúlio Vargas, faz a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. O que eles fizeram? No dia 23 de maio de 32, houve uma reunião do Partido Popular Paulista, PPP. E nessa reunião, Getúlio Vargas acabou matando 13 pessoas que estavam conspirando contra o seu governo. No dia 9 de julho de 32, começou um confronto muito forte entre paulistas e governistas. Os paulistas dizendo que queriam essa revolução constitucionalista e que queriam que viesse uma nova Constituição, que fosse democrática, questionavam o fato de Getúlio Vargas não ter sido eleito e questionavam a legitimidade do seu poder. Acontece que nessas relações, eles tiveram 9 dias de luta e nessas lutas foi tão forte o conflito que aconteceu que Getúlio Vargas entrou assim com muita força e fez até um ataque aéreo. Então, ele pegou aviões e usou para poder fazer um ataque aéreo. Nessa situação, mais de 600 morreram e vários, mais de 400, ficaram feridos por causa desse confronto entre os paulistas e os governistas. Os governistas, Getúlio Vargas, acabou ganhando e até um dado interessante, histórico da época, foi que Santos Dumont, que tinha inventado o avião, ficou tão chocado
com o ataque aéreo feito por Getúlio, com a matança que aconteceu, que ele acabou suicidando ao ver a sua obra ser usada para uma circunstância como essa. O Banco do Brasil, aí o que ele fez? Ele era conciliador, então ele matou 600, feriu mais de 400, né? Reprimiu fortemente, mas aí depois ele falou assim, não, eu vou ajudar vocês. Aí o Banco do Brasil pagou as despesas que os paulistas tinham tido nesses confrontos, porque ele tentava fazer essa conciliação. Era quase que como um acordo à lá o poderoso chefão, sabe? Eu mato, eu assusto, mas depois eu dou um pouquinho de docinho na boca para ver se as pessoas passam a me aceitar e gostar de mim. Foi isso que ele fez. Nesse momento da Revolução Constitucionalista de 32, que teve essa revolta dos paulistas, ele achou que ele poderia ter perdido e o que ele fez? E foi o momento que ele escreveu a sua primeira carta-testamento. Já era um plano de Getúlio que, se ele perdesse o poder, ele preferia morrer do que ter que assumir essa perda de poder. Mas ele acabou tendo sucesso aí. Em 33, Getúlio percebeu que nenhum presidente realmente conhecia o Brasil, nenhum presidente nunca tinha feito uma viagem nacional. Então ele em 33 faz uma viagem e vai conhecer aí os fundões do Brasil. Ele vai partir para conhecer o Brasil de forma mais aprofundada. Viaja durante muito tempo e depois que ele volta dessa viagem, ele faz uma viagem com a família para o Rio de Janeiro, e quando ele estava subindo a serra, cai uma pedra no carro dele, o motorista morre nesse acidente, ele fica com um problema sério na perna, a mulher também fica ferida, o braço da esposa dele, mas ele sai ileso e ele perde o motorista. Na Alemanha, em 1933, é o momento que Hitler assume o poder, também utilizando de artimanhas autoritárias, assassinatos, né, retirando todo mundo que tinha passado na frente dele. Em 1934, depois de ter passado por aquela tentativa de ter a Revolução Constitucionalista de São Paulo, Getúlio pensa, eu preciso da minha Constituição, que legitime o meu poder e que possa, inclusive, abafar aqueles que discordem de mim. E aí, com um instrumento jurídico para fazer isso. E aí, ele, pressionado de que precisava ter essa Constituição, ele acaba aceitando a Constituição. Mas Constituição, gente, é algo que ditadores não gostam. Por quê? Porque a Constituição limita poder, institui Estado de Direito. Mas o que ele faz? Ele dá um jeito de não seguir a Constituição, assim como seus predecessores, né? Então, o que ele faz? Ele vai fazer algumas modificações fundamentais na eleição. Aqui eu coloquei para vocês, eu já tinha mostrado antes, né? Então a gente teve a primeira Constituição Brasileira de 1824, que foi outorgada, a Constituição de 1891 e aqui vem essa Constituição de Getúlio de 1934, que tecnicamente não é outorgada, porque ela foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, quando a gente pensa sobre essa terceira Constituição da Era Vargas, ela é promulgada, porque ela é feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, mas Vargas dá um jeito, porque ele fala que vai ter eleições diretas para presidente, exceto o primeiro, que é ele, né? Institui o voto secreto, estabelece o voto obrigatório para maiores de 18 anos. Além disso, propicia o voto feminino, porque aí ele vai conciliar com as mulheres, incluir as mulheres para votar, e obviamente que se ele deu direitos políticos para as mulheres, elas serão gratas e ele terá o voto delas. E aí eles perguntam, e analfabeto, pode votar? Ele fala, analfabeto não pode. Então ainda restringe demais o acesso à possibilidade de participação política através do voto, porque grande parte da população brasileira era analfabeta. Ele cria ainda a Justiça do Trabalho, porque aí a gente vai ver que posteriormente, nos anos aí, vai se ter essa preocupação com os direitos dos operários, também como forma conciliadora.
a justiça eleitoral para poder fazer esse controle e a nacionalização das riquezas brasileiras. Não existia, na era Vargas, um vice-presidente. Então, essa Constituição não falava sobre vice-presidente, justamente porque ele não queria ninguém para poder querer o poder dele, né? Fazer um golpe para poder assumir o seu poder. O ensino, a educação, se torna algo obrigatório, mas isso era formalmente no Estado, porque não necessariamente se tinham políticas que realmente davam acesso ao ensino para todo mundo. E o Congresso era colocado como representativo e classista, de classes. Ele ainda estabelece a Lei de Segurança Nacional. Eu vou falar um pouco mais sobre ela para frente, que vai determinar que as greves eram criminosas, então não se podia ter greves. Por outro lado, ele estabelece as leis trabalhistas, com estabilidade de emprego, jornada de 8 horas, salário mínimo, férias remuneradas, licença maternidade, proibição do trabalho infantil e feminino e criação da Previdência. Então, a gente tem uma mudança fundamental que vem com essa Constituição de 34 e vários direitos que são atribuídos a essa concessão de Vargas. Mas quando a gente analisa a lei, a Constituição e o que é feito, é interessante continuar aqui a nossa análise de que em 1934 ele vai criar essa Constituição porque ele se sentia pressionado. E ele vai atuar em 34, 35 e até 45, mostrando que ele não tem intenção nenhuma de ter a limitação do seu poder por meio da instituição dessa Constituição. Qual que vai ser a justificativa que ele usa para isso? Ela vem em 1935. Em 35 acontece a conhecida como Intentona Comunista, que foi um grande levante, uma grande manifestação dos comunistas brasileiros que queriam tomar o poder, principalmente do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. O governo consegue reprimir essa intentona comunista com força, tá? Só que, mesmo tendo conseguindo reprimir, e até hoje a gente vê isso nos discursos dos políticos, inclusive aqueles que estão no poder, a justificativa era que o Estado tinha que ser fortalecido, o presidente tinha que ter muito poder para proteger as pessoas da ameaça comunista. E aí o que ele faz? A Constituição entra em vigor em 34, gente. Em 35, ele usa a justificativa que não era fundamentada, porque já tinha acabado essa intentona comunista, ele já tinha reprimido, mas ele usa o medo colocado para a população de ter um levante comunista, de ter um questionamento da existência do Estado capitalista brasileiro, como possibilidade de suspender a aplicação da Constituição. Então ele fala, olha, vocês preferem eu ou vocês preferem os comunistas que vão colocar a gente para morar com vocês, que vão pôr fogo nas suas casas? Então, aí as pessoas com medo acabam legitimando ideologicamente o que Vargas vai fazer. Utilizando a intentona comunista como justificativa, ele decreta estado de sítio, como seus predecessores, e suspende a aplicação da Constituição de 34 e volta para ele a centralização de poder, porque aí agora, como não tem Constituição, porque ele decreta o estado de sítio por causa da ameaça comunista, ele entende que pode fazer aquilo que ele desejar. Em 36, ele já começa a pensar em como que ele pode continuar aí para exercer o seu poder. E já começa a preparar um golpe de Estado. Então, ele tinha um estado de sítio já engatilhado em aplicação por causa do medo comunista. E aí ele cria a Lei de Segurança Nacional com essa mesma ideologia. A Lei de Segurança Nacional era absurda, criminosa, violenta, genocida.
E a Lei de Segurança Nacional trazia uma ideia de que o governo poderia julgar suspeitos de comunismo de forma célere para reprimir a ameaça comunista. Como é que funcionava essa lei? A pessoa era acusada por práticas comunistas e era dada ao acusado, ao suspeito, 30 minutos para ele provar a sua inocência. Se ele sofresse acusação e em 30 minutos não conseguisse provar que é inocente, a presunção era de culpa. Dos 7.000 suspeitos, 4.000 foram presos. Diante dessa total violação de direitos processuais, porque não tinha possibilidade nenhuma. Imagina, te acusa de alguma coisa, a presunção é da sua culpa, o governo não precisava ter provas, você tinha que ter prova da sua inocência. Caso contrário, você era condenado. Então, dos 7.000 suspeitos, 4.000 foram presos. E aí, por causa de todo esse cenário, do medo que começava a se instituir, da ameaça comunista, isso foi alimentado por Vargas, pelo governo, em 1937 o golpe estava pronto, mas ele precisava de algo que realmente justificasse esse golpe, que fosse assim, a gota d'água para poder trazer Vargas como salvacionista do Estado brasileiro da ameaça comunista. Então é feita uma carta falsa comunista que o governo chama de Plano Cohen, que dizia que os comunistas iam colocar fogo em uma casa por quarteirão do Brasil. Então eles iam se manifestar, eles iam tomar o poder e para fazer isso ele colocaria fogo em uma casa por quarteirão. Gente, se hoje as pessoas caem em fake news pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, imagine o que foi nessa época a fala do governo de que existia esse plano Cohen, que eles tinham pego essa carta falsa e descobriram esse plano de colocar fogo. As pessoas ficaram desesperadas, pensando, vai ser a minha casa que vai colocar fogo. O desespero que as pessoas ficaram, com medo dos comunistas, que nem também as pessoas nem sabiam o que era o significado dessa palavra, mas entendiam como pessoas extremamente irracionais e violentas, fez com que Getúlio tivesse o apoio para fazer o seu golpe. Em novembro de 1937, Getúlio faz um golpe nele mesmo. Por quê? Porque ao invés de ser uma outra pessoa assumindo o poder, ele estabelece a ditadura completa com o chamado Estado Novo de Getúlio. Nesse momento, existia uma questão séria que era a discussão das relações operárias e da relação da greve. O que a gente tinha lá na Constituição de 34 e que vem aí ser reafirmado pela Constituição de 37, agora sim, uma Constituição realmente ditatorial e outorgada, que seguiu o modelo polonês, por isso que era chamada de Constituição Polaca, era a Constituição getulista de Getúlio, que institui o Estado Novo, que se assemelhava muito ao fascismo italiano. Ele dissolve o legislativo, passa a governar por decretos, porque ele mesmo fazia um instrumento normativo e determinava o que quisesse, já que não tinha legislativo, estabelece eleições indiretas para presidente e um mandato de 6 anos para presidente. Faz intervenção nos estados, acaba a autonomia dos estados, estabelece conselhos de economia e administração para ele poder controlar tudo, cria o departamento de imprensa e propaganda, vou chegar lá para vocês entenderem a importância disso, e institui a pena de morte no Brasil. Além disso, ele fala, não pode mais ter partido político no Brasil. Acabou o partido político, porque a única coisa que existia era Getúlio Vargas. E aí, o Partido Comunista já estava muito claro que não podia ter, né? Mas os integralistas, que também eram fascistas, mas eram um partido político,
eles vão questionar para Getúlio, mas a gente não pode, a gente concorda com você, a gente é fascista como você. A gente compactua das suas ideias. A gente não pode ter partido político. Ele falou: não, eu não gosto de comunista, mas eu também não gosto de fascista, eu só gosto de mim mesmo. E aí, por causa disso, em maio de 37, acontece a intentona integralista, porque aí vão ser os conservadores integralistas que vão questionar o poder de Getúlio. 80 membros participaram, 80 membros do Partido Integralista participaram dessa manifestação e atacaram o Palácio Guanabara. A gente foi uma cena de cinema, porque Getúlio estava lá com a filha dele, pedindo ajuda, ligou para os militares para poder ajudá-lo, demoraram para responder. O irmão dele pegou um carro, entrou, parecendo cena de cinema mesmo, pegou uma arma, tirou, Getúlio deu arma na mão da filha dele para proteger. No final, conseguiram proteger Getúlio. 9 pessoas foram mortas no fundo do palácio. Desses integralistas, pegaram 9 e fuzilaram no fundo do Palácio Guanabara. E assim acabou a intentona integralista. Então, Getúlio se manteve no poder. Em 38, Getúlio começa a se preocupar em organizar a administração pública brasileira. Aí ele cria o DASP, que era o Departamento Administrativo de Serviço Público, para estabelecer como que ele queria organizar a administração do Brasil. Em 39, Getúlio Vargas está preocupado em melhorar a sua imagem. E para isso ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, que depois é utilizado como um verdadeiro departamento de censura e de reafirmação da beleza que eram os governos brasileiros, né? Assim como Getúlio faz. Coloquei essa imagem para vocês verem que Getúlio Vargas foi o primeiro brasileiro a aparecer na capa da Time Magazine. Assim que ele cria o DIP, ele vai aparecer. Aí olha o que está escrito: Brasil's Vargas, o Brasil de Vargas. Como americanos, nós somos fortes. As Americans, we are strong. Então ele queria mostrar aí o poder do Estado brasileiro através da imagem dele, porque o Brasil era ele. Nesse momento, ele começa a despontar, sendo visto como aquele que era pai dos pobres, porque ele é conciliador, concede direitos trabalhistas e dá um pouco para os pobres, mas muitos falavam que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque ele dava numa mão e tirava, às vezes até mais, por outra mão. Em 1940, a Segunda Guerra Mundial já estava comendo, né? Porque em 39 começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E Getúlio Vargas tinha um comércio muito próximo com a Alemanha. Mas outros grupos queriam também fazer negociações com o Brasil e queriam a cooperação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Getúlio não tinha muito compromisso ideológico, nem com um lado, nem com o outro, não. Se a gente for pensar em como ele era ditador, evidentemente que ele combinava mais com o pensamento nazifascista, né? Mas ele faz o jogo duplo. E ele fala assim: o que vocês têm para me dar? Quem me der mais é quem eu vou apoiar. E aí os Estados Unidos começam a investir dinheiro no Brasil para o Brasil ficar do lado dos aliados. E o Brasil começa então a flertar mais com os Estados Unidos e começa inclusive a produzir borracha que ia fornecer para a Segunda Guerra, né? O Brasil ia fornecer essa borracha. E aí essa exploração da borracha no norte do país fez com que mais de 10 mil pessoas morressem nas condições de vida e de exploração dessa borracha na década de 40. Em 42, o Brasil vai se aproximando dos Estados Unidos, começa a investir aqui dinheiro que pegava emprestado dos Estados Unidos em siderurgia, e aí o Brasil entra na guerra em 1942. Em 43, Getúlio Vargas, preocupado com a possibilidade dos operários se rebelarem, ele vai instituir a consolidação das leis do trabalho.
E aí busca-se uma efetivação maior das leis trabalhistas, porque começa a ter fiscalização. Já existia anteriormente na Constituição de 34 essa previsão, mas para consolidar, para efetivar, dependia de uma atuação mais evidente. É o que Vargas faz em 43 com a CLT, né? E por isso muitos vão falar que ele era pai dos pobres, mas continuava sendo um ditador, né? Na relação de controle dessas relações, o que Getúlio Vargas faz? Ele institui os sindicatos. Ao invés de permitir que de forma anárquica os trabalhadores façam as suas reivindicações, os sindicatos eles vão ser vinculados ao governo como representantes dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo não como aqueles que vão questionar o governo. E aí acaba que a legislação trabalhista, apesar de instituir alguns direitos já nesse momento, passa a ser também uma forma de controlar os trabalhadores e fazer com que eles achassem que têm muitos direitos e aceitassem ainda mais várias explorações que eram impostas para eles. Aí chegamos em 1943. A FEB vai para a guerra, para atuar na guerra, né? Então a gente vai ter atuação aí do exército brasileiro na guerra. O problema é que a gente foi para a guerra, mas não combinava, o nosso Estado brasileiro não combinava ideologicamente com o pensamento dos aliados. E os militares também já estavam de saco cheio, desde 1930, eles não estavam aguentando mais os mandos e desmandos de Getúlio, porque Getúlio era Getúlio, ele estava acima de todo mundo. E aí, em 1944, o militarismo começa a questionar o poder de Getúlio Vargas. Em 45, volta a ter os partidos políticos. E aí, Getúlio, muito pressionado, aceita ter novas eleições. Getúlio cria 2 partidos, o PSD e o PTB. E a oposição era a UDN. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas, que achava que tudo podia, nomeia o irmão dele para ser chefe de polícia no Rio de Janeiro. E aí acaba que fazem um golpe em Getúlio e a gente tem o fim do governo Vargas, dessa era Vargas da primeira geração, vamos dizer assim. Na próxima aula, a gente vai estudar o governo de Eurico Gaspar Dutra e, posteriormente, como que Getúlio Vargas volta ao poder. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente está fazendo aí uma análise histórica mais aprofundada, pensando sobre a questão histórica e vinculando com as críticas de, até então, não aplicação do direito ou até mesmo utilização do direito como um instrumento de violação do povo brasileiro. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchauzinho!